Neste episódio do E2 não percas a 6ª edição das Jornadas da Publicidade. O repórter E2 esteve presente nesta iniciativa da Sopcom que teve lugar na ESCS. No Avaliação Contínua vamos falar com Ana Machado, Hélio Santos e Rita Oliveira sobre um projeto de paginação para a cadeira Design de Comunicação. No E2 Pro entra connosco na reta final do processo de construção de uma marca com a fase da criação, a penúltima deste ciclo. E no Panorâmica estaremos à conversa com António Câmara, fundador e CEO da célebre Y-Dreams. Olá, sejam bem-vindos ao E2, o programa da Escola Superior de Comunicação Social. Neste Panorâmica vamos estar à conversa com António Câmara, o fundador da empresa Y-Dreams. Licenciou-se em Engenharia Civil e é agora professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Obrigada, António, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Panorâmica. Formou-se em Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico, mas agora o António é um especialista na área da inovação. Por que esta mudança no seu percurso? Bem, eu fui doutorar-me para os Estados Unidos e tive um professor notável chamado Donald Drew, foi a pessoa que inventou a faixa base e, para além disso, era um especialista de simulação que trabalhou com aqueles que transformaram a Coreia e Taiwan e por isso eu aprendi imenso com ele e a coisa mais importante que eu aprendi com ele foi, de facto, que qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer coisa portanto, foi esse o espírito que me trouxe até hoje. Eu acredito firmemente que, de facto, é possível criar algo de novo e lançá-lo no mundo inteiro. Qualquer pessoa pode criar um produto. Qualquer pessoa, em qualquer ponto do globo. Estão a decorrer na Escola Superior de Comunicação Social as 6ª Jornadas da Publicidade e Comunicação, levadas a cabo pela Sopcom, a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação. Oradores como Miguel de Albuquerque Castro, da Microsoft Portugal, e Cátia Amaral, blogger de moda, estarão presentes nesta 6ª edição. Desta vez, sob o tema Publicidade, Marcas e Redes Sociais, este evento gratuito tem como principal objetivo a criação de um espaço de partilha de ideias e de atividades desenvolvidas pelos oradores. Fica connosco neste Repórter E2. Apesar de dirigido aos alunos de PM, como é que estas intervenções podem ser úteis para os alunos dos outros cursos da Escola Superior de Comunicação Social? Enfim, podem ser úteis porque cada vez mais, e foi falado aqui hoje, cada vez mais temos a integração da comunicação, ou seja, cada vez mais as áreas da comunicação, das relações públicas, do audiovisual, da multimédia, até do jornalismo, se estão a interligar. Tanto no nosso curso de Publicidade e Marketing como também nos outros cursos é importante que tenhamos conhecimentos nesta área para que possamos pôr em prática depois no mercado de trabalho. Eu não diria só os estudantes, mas esta geração que vem aí pode geralmente dar um aporte muito interessante na cultura das empresas, ou seja, ao exigir mudanças que têm a ver com os comportamentos deles atuais, vão necessariamente mudar a cultura das empresas, sejam agências ou sejam as marcas que aí vêm. E nós estamos a fazer um bocadinho este papel do vocês têm a faca e o queijo na mão, portanto bora lá, quando vierem trabalhar connosco, modificar isto um bocadinho. O jornalismo passa muito também por conseguirmos promover os nossos trabalhos e as nossas iniciativas. Eu acho que uma parte das técnicas que eles usam na publicidade também podem ser aplicadas por nós, é uma questão de estarmos com atenção, além de que nesta escola, tal como nos ensinam logo desde o início, nós temos de aliar a nossa profissão aos de publicidade, aos de audiovisual, aos RPs inclusive, portanto é uma questão de estarmos com atenção e vermos como é que eles fazem e depois juntarmos a eles. Aliás, não é por acaso que a pós-graduação que a escola agora tem em Branding e Content Marketing tem precisamente um percurso que é Brand Journalism, ou seja, em que de alguma forma as marcas estão a integrar elas próprias conteúdos noutras formas de comunicação que não seja exclusivamente a publicidade. Aliás, foi dito aqui, inclusive, que as relações públicas cada vez mais se estão a virar para o consumidor final, coisa que há algum tempo não acontecia. Portanto, nós estamos a entrar numa era de convergência em que as diferentes áreas da comunicação estão a convergir para atingir os mesmos tipos de consumidores e a trabalhar integradas. Nós escolhemos este tema porque cada vez mais as marcas fogem para as redes sociais e têm necessidade de encontrar novas formas para comunicar com os seus públicos e num ambiente marcado por uma elevada interatividade, seja em termos académicos, seja em termos empresariais, é um tema tão recente, tão importante para as marcas e para os consumidores e achámos que fazia todo o sentido abordar esta temática. Eu acho que o tema das redes sociais e toda esta área é fundamental hoje em dia, como foi dito aqui,
80% das pessoas estão, e no caso de Portugal, 80% das pessoas estão ligadas à internet, estão ligadas a redes sociais. Portanto, é cada vez mais uma forma de nós comunicarmos. Aliás, vê-se os jovens cada vez mais comunicam pelas redes sociais. Quem não está nas redes sociais está alto. Portanto, é o tema quente da época e nós tínhamos que o abordar como sempre fazemos aqui na escola. Nós utilizamos o e-mail para fazer a divulgação, mandámos para as escolas profissionais da área também. Depois começámos a receber todas as inscrições de alunos, tanto daqui da ESC como também de outras escolas. E utilizámos o Facebook, uma vez que o tema são redes sociais, quisemos fazer toda essa divulgação através das redes sociais. Quiseste ver esta palestra porquê? Primeiro, toda a gente estava a anunciar acerca do acontecimento da palestra e que ia ser algo fundamental para nós na área de publicidade e marketing. Íamos ter, por exemplo, apresentações de bloggers e diretores de empresas, entre outros, que de certa forma poderiam ajudar-nos a adquirir conhecimentos que poderiam ser fundamentais daqui a uns anos ou mesmo neste momento para poder ter maior facilidade em entender mais do nosso curso e mais do cotidiano desta área. A criatividade está na base de tudo o que fazemos desde sempre, independentemente das disciplinas que nós temos e de nos adaptarmos ou não ao mundo atual. Outra das dinâmicas que nós mantemos é também a eficácia, ou seja, a criatividade tem que ter algum sentido para as nossas marcas e, portanto, trabalhamos aí nesse sentido. Olá, eu sou a Ana. Eu sou a Rita. Eu sou o Hélio e nós somos alunos do segundo ano do curso de Audiovisual e Multimédia, aqui da Escola Superior de Comunicação Social, e vimos falar aqui de um projeto para design gráfico que foi o Museu Difuso, que consistia em criar, tínhamos que pensar 3 suportes, físicos ou digitais, seguindo a mesma linha gráfica para apresentarmos o nosso museu pelo território todo. O ponto de partida para o meu trabalho foi mesmo a ideia do Museu Difuso. Considerei-as como as fronteiras do museu são as fronteiras do país, chamei ao Museu Portugal e acabei por usar mesmo as cores da bandeira como elementos para o logotipo e mesmo para a linha gráfica de todo o projeto. Como há uma enorme diversidade de paisagens no país, com características muito diferentes, eu dividi as paisagens em 4 categorias. Paisagens urbanas, paisagens históricas, paisagens da fauna e da flora e paisagens do litoral. E a partir dessas paisagens criei pictogramas que identificassem cada uma delas. Isso serviu depois como sinalética no próprio local, um bocado à imagem dos museus ditos tradicionais, que têm, por exemplo, um quadro e tem uma placa com a informação sobre o local. Também no local decidi fazer uns cartazes que levam à aplicação móvel, que é também um outro suporte que eu escolhi, que serve de certa forma como uma base de dados que tem informação sobre cada uma das paisagens e também estão separadas por tipo de categoria, das categorias que eu tinha definido. Também decidi fazer uns painéis para colocar no local com essa mesma informação que está disponível na aplicação móvel. Em relação à parte principal do projeto, acho que é transmitir a ideia do museu não como as paisagens isoladamente, como se fosse um todo. E isso, o que eu decidi fazer foi fazer uns sacos para as lojas do museu e outras que estejam relacionadas. Assim as pessoas acabam por funcionar como um veículo de transporte da informação e ligar, de certa forma, as paisagens que estão dispersas ao longo do território português. Inicialmente, quando o professor nos deu o briefing, comecei a pensar logo na imagem gráfica, apesar de não ser esse o objetivo inicial, mas foi quase instintivo. E comecei a pensar na imagem e também como a Sofia, o design está muito ligado às cores da bandeira, o vermelho e o verde, e o nome também foi Paisagens de Portugal. Também escolhi um suporte que foi uma aplicação móvel, foi uma aplicação para o Google Glass e foi os suportes físicos, os tais MUPIs ou outdoors ou as tabletas que estão nas paisagens. Comecei a desenhar a aplicação inicialmente, onde as pessoas podiam ver as paisagens que estavam catalogadas, podiam escrever críticas sobre elas e podiam chegar até elas sincronizando com o Google Glass. Ao fim de estar feito o layout e estar a linha gráfica toda pronta, foi uma questão de começar a montar o projeto, que foi o
o que foi pedido para a cadeira? Para o meu projeto, eu tive algumas dificuldades em definir um tipo de paisagem específico, porque as hipóteses eram várias, mas acabei por escolher a paisagem urbana de Lisboa, que é aquela que eu mais aprecio e também é aquela que me rodeia na maior parte do tempo. E também, tendo em conta os esportes que eu já tinha pensado, era o tipo de paisagem que melhor se adaptava a eles. Um dos esportes era um painel tátil rotativo que estava em pontos altos da cidade. Depois as pessoas estão nesse local, não é? Estão, por exemplo, no Miradouro e na paisagem conseguem ver, por exemplo, o Castelo de São Jorge. Tocam no painel na zona onde está o castelo, onde estão a ver, e depois vão receber na mesa, no ecrã, informação neste caso, sobre o castelo. O segundo suporte, como a Ana estava a dizer, hoje em dia nós usamos os telemóveis para tudo. Portanto, era essencial ter, pelo menos num dos suportes, uma aplicação móvel, no meu entender. Portanto, a minha aplicação estava dividida em duas grandes funcionalidades. Uma delas era um mapa interativo e a outra era uma funcionalidade de câmara fotográfica. Finalmente, o MUPI interativo está dividido ao meio, o MUPI está estrategicamente colocado para que a imagem fique dividida ao meio e de um dos lados as pessoas conseguem ver como é que era o Terreiro do Paço há muitos anos atrás. O mais importante neste tipo de trabalho é a parte gráfica, a maneira como está feita e pensada para haver coerência entre os vários suportes. Por isso é importante começar a pensar nisso e ir fazendo e não esperar que as ideias apareçam. Começar pelo papel, quando comecem a desenhar alguma coisa, começam a criar a linha gráfica, comecem pelo papel e não vão logo para o software, porque senão perdem muito tempo. Comecem primeiro a pensar e a fazer perguntas a si mesmos e a ver o que está feito e a inspirarem-se, porque é só assim que nós conseguem chegar a ver algo que consigam, que gostam mesmo. É importante não perder muito tempo em ter uma ideia muito boa e começar a fazer, não deixar acumular o trabalho todo, porque senão depois não se tem tempo para fazer tudo. O E2 Pro está de volta. Quase a entrar na reta final deste ciclo, dedicamos o episódio de hoje à fase de criação, a penúltima fase do processo de construção de uma marca. Depois da avaliação e da definição, passamos à parte da criação da marca. É o que se chama o processo criativo, em que entram os criativos e então nós vamos criar a identidade visual da marca, logotipo, universo gráfico, tudo isso, a identidade verbal da marca, a sua assinatura, o seu nome, o seu core e copy. Depois vamos criar também as peças essenciais que permitem ao nosso cliente perceber como é que ela vai funcionar depois na vida real. O trabalho de um designer é para já participar em todo o conceito que está à volta de uma marca, para depois fazer uma formulação visual do que vai ser uma marca, no fundo, ou seja, criar a identidade e depois tentar que essa identidade seja replicada em todos os níveis, seja desde um papel de carta a uma fachada, à forma como, no fundo, a marca se vai comportar em diversos meios. O meu trabalho consiste essencialmente em trabalhar o below the line da Vodafone. O fluxo de trabalho é contínuo, estamos a falar de todos os folhetos e brochuras que a Vodafone tem nas lojas, cartazes, campanhas que funcionam dentro das lojas, essencialmente, e esse é o nosso dia-a-dia na agência, fazer esse tipo de trabalho. O que nós fazemos aqui é trabalhar sempre de forma alinhada com as estratégias, os valores, os posicionamentos que estão definidos para uma marca. As nossas ferramentas de trabalho são os softwares naturais desses programas. Nós acabamos por trabalhar muitas vezes na sequência da criação de uma determinada linguagem gráfica, portanto partimos muitas vezes até dos próprios ficheiros que nos são entregues pela área 2D, pelos designers gráficos, e depois temos os nossos programas específicos de modelação 3D, produção de rendering, os programas de projeto de execução. Esse trabalho inicia-se normalmente com um briefing passado pelo cliente. Na maior parte das vezes é o cliente que pede um trabalho e nós tentamos responder a esse briefing. Existem outras situações em que fazemos proatividade
e apresentamos soluções diferentes que o cliente não está à espera e tentamos surpreendê-lo com isso. O trabalho criativo não tem regras, não é? Para já. E, portanto, se tens que pensar, se o teu objetivo é só pensar, não tens que pensar aqui. Podes ir ver uma exposição, podes ir passar uma tarde fora. Às vezes fazemos umas tardes no CCB, já fizemos meia dúzia de vezes, portanto vais para lá um bocado para a esplanada e ficas ali só a conversar, a pensar. E depois tens que absorver muito para poder entregar, não é? Os Prémios Sofia são um projeto que eu acho particularmente paradigmático desta criação alinhada segundo um pensamento de marca. Portanto, é criada toda a identidade com o tal C que assume diferentes identidades e de alguma forma é paradigmático do que é o cinema, das diferentes correntes, das diferentes formas de olhar. Portanto, nós partimos de agarrar no logo, eu posso mostrar-vos, como o C da Academia, o C que é um olhar, que é uma forma de filmar, que é uma forma de ver. O prémio contém nele, no fundo, dois fatores principais. O C da Academia, o C de cinema, e uma silhueta cá dentro que remete para a Sofia. A importância do design numa marca é enorme. No fundo, é a cara da marca para o consumidor. Não pondo de parte toda a estratégia que está por trás, todo o mercado que está por trás, todo o pensamento e raciocínio que está por trás, mas o design formaliza, resume e sintetiza uma marca. O que precisas de fazer para te manteres, para seres criativo, é manter-te fresco. Acho que isso é essencial. Tens de estar sempre muito atento, muito alerta. Tens que ter uma curiosidade inata. Não é uma coisa que tu faças por obrigação, é uma coisa que tu já fazes naturalmente. Talvez a melhor coisa seja que tu nunca tens 2 dias iguais. Acontece muitas vezes aparecerem-nos desafios completamente novos. E aí nós acabamos quase por até olhar para nós próprios enquanto criativos de outra forma. Temos que ir investigar, temos que perceber como é que se fazem as coisas, temos que fazer perguntas às vezes difíceis. Tu trabalhas sempre por blocos de interesse, o que significa que nunca te aborreces, não é? Porque estás a fazer uma coisa, quando já estás a ficar farto, já estás a fazer outra. Portanto, é quase como se fosse uma profissão que se regenera muito naturalmente nela própria. Por hoje é tudo. Despedimos-nos por agora com a promessa de voltarmos no próximo E2 Pro para juntos terminarmos esta viagem pelo mundo das marcas. Ficamos à tua espera. Até lá. Para além de professor na Universidade Nova de Lisboa, o António foi também professor convidado na Universidade de Cornell e no MIT. Como é que foi esta experiência? Bem, eu já tinha estado nos Estados Unidos, aliás, ao todo tive mais de 10 anos e eu em Cornell trabalhei com um professor notável que tinha sido piloto de caça e eu adorei a experiência porque sempre que fizíamos um artigo íamos a voar no avião dele nas cascatas de Nova Iorque, portanto tenho as melhores memórias. O MIT, eu tinha sido postdoc, logo depois do doutoramento e depois voltei como professor. O MIT é uma enorme influência na minha vida porque eles têm muitos projetos que são os chamados projetos Homem na Lua. Têm aqueles projetos com os objetivos extraordinariamente ambiciosos que unem várias pessoas de várias áreas, que unem as empresas e, portanto, foi aí que eu percebi de uma forma muito mais clara a importância da relação da universidade com a empresa e o facto de ser na universidade que se geram as empresas mais inovadoras do globo. Falando precisamente em criar empresas, em 2000, o António fundou a Y-Dreams juntamente com o Eduardo Dias, Edmundo Nobre, Miguel Remédio e Nuno Correia. Que tipo de produtos é que a Y-Dreams lança? Qual é que é o objetivo da empresa? Bom, o Y-Dreams hoje em dia é um grupo de 8 empresas. Nós, essencialmente, somos uma empresa de interatividade. Nós temos desde uma empresa que é uma agência interativa no Brasil, que fez muito recentemente a campanha para a Coca-Cola no Campeonato do Mundo. Há uma empresa que faz cinema interativo ou jogos interativos para cinema, como a Audience Entertainment em Nova Iorque. E depois temos outras que estão mais na linha tradicional da Y-Dreams, que tinha muito a ver com a interatividade utilizando realidade aumentada. Mas, de facto, talvez as duas mais proeminentes, aquelas que vão lançar os produtos no mercado global de consumo, são a Azorion, que vai lançar um drone aquático chamado Zephyr e tem como plano fazer o primeiro submarino pessoal, e a Invisible, que vai lançar um produto que é um novo Lego para a eletrónica chamado Printo.
Nós estamos surpreendidos neste momento com a apetência pelo Print2, mesmo em Portugal, nas escolas. Portanto, há várias escolas onde nós criamos os clubes de inventores, onde os miúdos estão a aprender a fazer, por exemplo, piscas para a bicicleta que colam na camisola, ou drones com balões de hélio que vão controlar com o telemóvel. E, portanto, nós temos expectativas altíssimas em relação a estes dois produtos e é extraordinariamente excitante estar muito próximo, de facto, do lançamento deles no mercado. Como é para si trabalhar em conjunto com empresas bastante conhecidas, como é o caso da Nokia, da Vodafone ou da Adidas? Eu acho que a enorme vantagem de trabalhar com essas empresas é os padrões de qualidade que elas exigem de nós e, portanto, nós aprendemos a trabalhar a um alto nível de qualidade e sabemos que temos que ter a máxima qualidade, porque senão nunca mais trabalhamos com elas. Acha que Portugal ainda tem muito a fazer para ficar ao nível de outros países na área da inovação tecnológica? Eu acho que Portugal tem os inventores. Portugal tem novas ideias e novos produtos. Por exemplo, há um produto fantástico que está agora no Kickstarter chamado Bitaline, sensores fisiológicos. E, essencialmente, eu acho que há invenção. Mas a inovação é a venda da invenção. Onde nós falhamos, e nós na iDreams também sentimos isso ao longo dos anos, é exatamente no processo de venda. E isso acontece por várias razões. Em primeiro lugar, porque o mercado doméstico é muito reduzido. E depois porque há um custo enorme em sair deste mercado para os mercados mais competitivos. Agora, o potencial de invenção existe aqui. Para transformar esse potencial em vendas efetivas é necessário investimento e o desafio é conseguir o investimento para as empresas durarem o tempo suficiente até chegarem à maturidade e depois, de facto, terem vendas em escala. E esses são os desafios que nós temos na iDreams e que penso que todos os empreendedores tecnológicos em Portugal têm. O António defende a ideia de que na nossa sociedade não estamos preparados para criar produtos, mas sim para idealizá-los. É fácil ter a ideia, mas é difícil pô-la em prática. Como é que nós passamos esta barreira? Hoje, talvez pela primeira vez na história, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode ter uma ideia, pode transformá-la num protótipo, pode ir buscar dinheiro para passar do protótipo ao produto e depois, eventualmente, até pode vendê-lo em lojas globais especializadas, aliás, a vender novos produtos como Quirky.com ou várias outras. Portanto, usar todos os canais de venda que já existem na rede. E, portanto, eu acho que esse é um desafio que, de facto, hoje é possível vencer. Quer deixar alguns conselhos para os jovens estudantes que estão agora a dar os primeiros passos na área da tecnologia? Eu acho que, em primeiro lugar, é esforçarem-se por ter ideias originais. É verificarem se essas ideias são verdadeiramente originais, olhando para as patentes e para os produtos que existem. É aprenderem a prototipar, a converterem as suas ideias em protótipos e é percorrerem todo este caminho que eu enunciei. É fazerem vídeos, é irem para os sistemas de crowdfunding. O pior que vos pode acontecer é não conseguirem dinheiro nenhum. Mas isso não há problema. Voltam na próxima iteração, têm uma nova ideia e com o que aprenderam seguramente serão bem-sucedidos. E esta exposição ao mundo e, obviamente, o domínio das várias ferramentas são decisivas a aprender enquanto eles estão na escola, ou não necessariamente na escola, podem aprender por eles próprios. E, portanto, é esta passagem de uma simples ideia para algo mais concreto e a exposição global, através de sistemas como aqueles que eu referi, que vão fazer a diferença nas carreiras deles. Eles podem até nem serem bem-sucedidos, mas vão perceber muito melhor o que está em jogo no mundo de hoje. E o mundo de hoje, nós estamos a passar de um capitalismo tradicional para aquilo que se chama os Creative Commons, onde a inovação está distribuída. Já estamos a chegar ao final, mas antes não deixo de lhe perguntar qual é que é o próximo passo na sua carreira. Eu basicamente vou continuar a trabalhar como tenho trabalhado. Eu quero reforçar a minha componente como professor, porque penso que tive 14 anos de experiência únicas no mundo inteiro, nas mais variadas empresas, e portanto eu quero ensinar aos jovens de hoje quais são os caminhos que eles têm que trilhar para não falharem tanto como eu falhei. António, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ponto final neste Panorâmica contou com o testemunho de António Câmara, líder da iDreams. O E2 despede-se por hoje, mas já sabes, voltamos para a semana com mais novidades e mais convidados. Até lá!